Boa noite, professores. A gente vai iniciar com a apresentação do segundo bimestre, né, o desenvolvimento aí do nosso projeto da Fazenda Moderna. Esse projeto, a gente teve a escolha de um pivô central, uma fazenda que tivesse um pivô central. A gente está desenvolvendo os sensores que foram solicitados. Então, o nosso primeiro sensor é o de fotocélula, né? E o segundo, o de umidade, e o terceiro é o microcontrolador. Esses sensores vão ser aplicados no pivô central, onde será bem-vindo para uma automatização desse meio usado na agricultura. E a parte de inovação que a gente está colocando nesse pivô também é a irrigação noturna por meio de lâmpadas de LED. Isso já é um projeto que está em andamento, né? Algumas fazendas já estão servindo de modelo para esse projeto e apontando ganhos significativos na produção das culturas que estão adotando esse novo sistema de irrigação por meio de lâmpadas de LED. Na irrigação noturna, será utilizado o sensor de fotocélula. O seu funcionamento parte do princípio de acionamento da iluminação. A luz do sol comanda a fotocélula e, com isso, o sensor sabe identificar se é de dia ou se já é noite. Assim, as lâmpadas acendem automaticamente quando escurecem e desligam assim que clarear o dia. Esse sensor é o sensor de fotocélula. O sensor QR51 atende os seguintes quesitos. Quando acionado, será emitido um impulso para desligar as luzes e o pivô. E quando aparecem os primeiros raios de luz, o sensor emite outro impulso, acionando o desligamento das luzes e do mesmo pivô. O sensor de umidade irá ficar distribuído em pontos estratégicos dentro do campo, onde o pivô passa realizando a irrigação. Este sensor detecta as variações de umidade do solo. Quando o solo se encontra seco, a saída do sensor se encontra em estado alto. Caso contrário, ele se encontra em estado baixo. Esta variação dos pontos de seco e úmido podem ser programados através de um potenciômetro que possui no sensor. A calibração deste sensor será realizada conforme a necessidade hídrica da cultura. Quando a saída do sensor se encontra em alta, o impulso será mandado para o microcontrolador, assim acionando o pivô e os bicos de irrigação. E quando a saída se encontrar em baixa, o impulso é mandado ao microcontrolador e o desligamento do pivô e bicos de irrigação são acionados. Microcontroladores são programados para executar funções prévias de acordo com o comando para que foram projetados. No caso do nosso projeto, o microcontrolador exerce a função de ligar e desligar as luzes que aumentam o fotoperíodo através de fotocélulas. Essas fotocélulas enviam um pulso para que esse comando seja realizado ou desligado. E também por meio de outro sensor de umidade, ele envia outro comando para que comece o processo de irrigação, uma vez que o microcontrolador aciona a bomba que envia a água para que o processo seja realizado. De maneira simples, ele funciona como um interruptor automático. Ele entende o que necessita-se no momento, a água ou umidade, e exerce o comando, e quando já não é mais necessário, ele desfaz o comando desligando a bomba ou desligando as luzes que estão sendo utilizadas. Os nossos sensores foram apresentados, né, cada um com sua função. O projeto automatiza todo esse sistema que está sendo criado, que é o pivô central com a irrigação hídrica e a irrigação com as lâmpadas de LED. O projeto ele vem com o intuito de evitar gastos excessivos, a utilização dos insumos na medida certa, como a água, como a energia, viabilizando, né, esses dois itens que são geralmente custos fixos numa propriedade, tendo o ganho de produção, pois vai ser tudo na medida conforme a planta necessita. A implantação desses sensores, os sensores não são sensores com valor de custo alto, são sensores fáceis de instalar que vão automatizar esse sistema.
e se torna uma coisa sustentável, pois não temos o uso em excesso desses recursos naturais, né? Como a energia e como a água. Acredito que é viável, o nosso sistema é viável para uma implantação aí nessas novas fazendas que estão se iniciando com esse projeto da irrigação via lâmpadas de LED e a irrigação por água também. Muito obrigado pela atenção e uma ótima noite.